Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, continuar aqui a nossa programação da semana, conversando aí sobre diversos temas e dialogando aí com as categorias do Brasil afora, né? E vamos continuar aqui com a nossa programação, né? Conversando aqui hoje, né, no final desta sexta-feira, com o Helder Carvalho, ele que é do Simpaf, né, sindicato aí filiado à CUT, né, e vamos debater um pouco aí como que anda, né, a categoria, né, qual que é a situação aí da categoria, as demandas, as reivindicações e, né, e falar um pouquinho aí de política sindical. Então, sem muita demora, Helder, tudo bem? Primeiramente, eu peço para que você se apresente aí para o público antes da gente começar. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos e todas que nos escutam. Satisfação estar com você aqui nessa sexta-feira à noite. Momento bom para a gente trabalhar. Bom, meu nome é Helder. Eu sou baiano, por consequência, nordestino. Eu sou bioquímico de profissão. Sou trabalhador. Sou registrado no Conselho Regional de Química da Bahia. Me formei na Universidade Federal de Viçosa. Em seguida, me tornei trabalhador da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E, atualmente, sou o presidente do Simpaf, Seção Sindical Cruz das Almas. O Simpaf é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário. E aí ele abrange as categorias da Embrapa, da Codevasf, dos distritos irrigados, da EMEPA, Emparne, Pesagro. Logo que eu entrei na Embrapa, eu comecei a concorrer a alguns cargos eletivos, né, especialmente na CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e aí consegui ser eleito para a CIPA umas 5 vezes aí pelos trabalhadores, como representante dos trabalhadores. Depois, em 2016, me tornei diretor de saúde do trabalhador da diretoria executiva da seção sindical. Quando foi em 2019, eu me tornei secretário-geral da seção e diretor regional Nordeste do Simpaf. É um cargo regional, né, que faz parte da diretoria nacional do nosso sindicato. E em 2022, em setembro, fui eleito presidente da seção sindical aqui em Cruz das Almas, Bahia, com 100 votos favoráveis, né? Então, assim, é uma categoria relativamente pequena aqui em Cruz das Almas. Nós somos 51 seções sindicais em todo o Brasil. Temos uma delas aqui em Cruz. E temos a diretoria nacional, que fica lá em Brasília. Eu já ocupei o cargo na diretoria nacional de 2020 a 2022, e agora estou aqui na seção sindical Cruz das Almas. Satisfação em falar com você, e estamos aqui para responder o que for necessário. Não tem pergunta difícil, né? Se tiver alguma coisa que eu não saiba, eu vou ter a humildade de te dizer que eu não sei e vou procurar saber e responder em seguida, tá bom? Maravilha, Helder. Então vamos começar aqui com as perguntas, né? Helder, na propaganda aí que você fez do link, você faz o seguinte questionamento: quem vai descascar esse abacaxi? Aí eu te pergunto, né? O que seria esse abacaxi, né? Que você tanto fala? É uma pergunta muito oportuna. É o seguinte, enquanto sindicato, nós temos que negociar os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho, né? Todo sindicato faz isso com sua categoria. E, no nosso caso, nossas datas bases, tanto na Embrapa quanto na Codevasf, elas são do dia 1º de maio, que é justamente o dia do trabalhador e da trabalhadora. E, no caso da Embrapa, nós estamos tentando negociar o nosso acordo coletivo, fechar um acordo coletivo, desde o dia 1º de maio. No entanto, estamos hoje no dia 1º de dezembro, ou seja, passaram-se 7 meses, foram mais de 20 rodadas de negociação, e a Embrapa ainda não ofereceu aos trabalhadores uma proposta de reajuste que possa ser levada para votação. Ou seja, nós estamos com um abacaxi na mão. Da mesma forma, o pessoal da Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, eles também não tiveram uma proposta de reajuste decente para levar para a categoria. E aí, estamos nesse impasse. Como consequência disso, nós organizamos uma comitiva de todas as seções sindicais até Brasília,
lá em Brasília, na porta do Ministério da Gestão, da nossa companheira ministra Esther Dweck, fizemos uma distribuição de abacaxis de forma simbólica. Foram 6.000 abacaxis doados. E teve uma repercussão muito boa. A gente conseguiu lá na frente fazer um ato realmente muito bonito, com bastante volume, com muita gente envolvida e intervenções muito interessantes. O Ministério acabou nos atendendo, mas a ministra não conversou diretamente conosco, ela mandou uma assessora, e mesmo assim, a gente retornou de Brasília na quarta-feira dessa semana, sem uma resolução definitiva, sem um acordo fechado, entende? Então, quando eu pergunto quem vai descascar esse abacaxi, é justamente para sinalizar para o governo, inclusive um governo que eu, enquanto trabalhador, e também, além de ser sindicalista, né, também sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, daqui de Cruz das Almas, um governo que nós ajudamos a eleger, né? Nós fizemos campanha para esse governo e a gente não está recebendo dele a atenção devida. A gente foi lá para cobrar exatamente o que o governo prometeu, que é a valorização dos trabalhadores. O governo se elegeu com o discurso de valorização dos trabalhadores e, obviamente, nós temos que pedir que ele cumpra, que ele respeite o trabalhador e a trabalhadora, né? E não fique 7 meses esperando não sei o que exatamente para poder descascar o abacaxi e fechar o acordo coletivo. Helder, nesse acordo coletivo aí que você está colocando, né? O que que vocês pedem aí no acordo, né? E qual que está sendo aí a alegação do governo para não atender essas reivindicações? Pois é, Guilherme, veja bem, a gente tem cláusulas sociais, de um lado, né, e cláusulas econômicas de outro. Então, as cláusulas econômicas são aquelas que o pessoal se interessa mais porque tem mais impacto direto no salário. Então, a gente pede reajuste salarial. O que é o reajuste? Reajuste não é aumento. Reajuste é reposição da inflação de um determinado período. A gente sabe que a inflação ela corrói o valor do dinheiro, né? É assim que funciona no sistema capitalista. Então, se você tem um salário, vamos supor aí, de R$ 1.320, que é o salário mínimo, com o andamento da inflação, a cada mês ela vai se acumulando, você tem um poder de compra menor ao final de um determinado período, seja ele de um mês, 6 meses ou de um ano. No nosso caso, a gente negocia a cada ano. Então, a gente pede a recomposição das perdas dos últimos 12 meses, mais a recomposição acumulada das perdas que ocorreram durante os governos anteriores, mais especificamente o governo de Michel Temer e o governo de Jair Bolsonaro, que simplesmente, praticamente não ofereceram reajuste nenhum. Então, nós estamos com perdas acumuladas, no caso da Embrapa, no salário de 16,5%, e no caso dos benefícios como Vale Alimentação e Refeição, Auxílio Creche, auxílio para dependentes com deficiência, estamos com uma defasagem de 37,5%. No caso da Codevasf, os salários estão defasados ainda mais, cerca de 22%. E o ticket de refeição, da mesma forma, em torno de 37%. Então, a gente tem essas solicitações, nós temos essas bandeiras de luta para a recomposição econômica, mas nós também lutamos, como eu falei, pelas cláusulas sociais, que são, por exemplo, proteção, a segurança e saúde do trabalhador, né, proteção contra a demissão arbitrária, qualidade de vida no trabalho. Nós temos cláusulas diversas relacionadas, por exemplo, ao nosso banco de horas, né, compensação de horas, nosso sistema aqui na empresa Brasil de Pesquisa Agropecuária. Ele é optativo, você escolhe entre horas extras ou compensação de horas, então tem um banco de horas, tudo que diz respeito à regulação das relações de trabalho, ou a segurança, saúde do trabalhador, bem-estar, qualidade de vida, está lá descrito no nosso acordo coletivo. Então, a gente reivindica, né, não só a recomposição salarial, como também outras cláusulas que são necessárias para que exista um mínimo de dignidade, respeito ao trabalhador e valorização profissional. Ô Helder, você faz uma crítica aí que eu considero bastante correta, né, em torno, né, da atenção que o governo não está dando aí para a categoria, né?
E aí acho que a gente já poderia entrar aqui num debate, né, que eu já iria fazer com você aqui sobre o arcabouço fiscal, né? Como que você vê essa medida do governo federal, né? E se a implementação desse arcabouço fiscal tem alguma relação aí para você a respeito aí, né, do governo não estar atendendo, né, as reivindicações da categoria? Veja bem, Guilherme, olha, qualquer governo que tentar controlar a situação econômica do país, ele vai se deparar com diversos problemas orçamentários, né? O orçamento é sempre usado pelo governo para justificar, por exemplo, atraso na negociação, reajuste, negativas de reajuste para servidores públicos ou para empregados seletistas, ou até mesmo aplicação, retenção, bloqueio de verbas, como já aconteceu aí no passado, né, contenção de gastos e tudo mais. Então, o que acontece? Hoje, nós ainda estamos numa lógica de mercado, né, de governo de país que está orientado dentro de uma economia capitalista. Temos uma das maiores taxas de juros do mundo. Nossa taxa Selic já alcançou, em tempos recentes, 13,75%. Hoje ela está, se eu não me engano, em 12,25%. Isso tem relação direta com o quanto o governo gasta, né? Então, a gente entende o seguinte, é necessário existirem mecanismos de responsabilidade fiscal, isso é óbvio, né? Nenhuma casa se sustenta gastando mais do que se ganha. Obviamente, o governo ele tem que se preocupar com o equilíbrio de suas contas, mas, ao mesmo tempo, o governo não pode, por exemplo, fazer gastos, tirando dos impostos pagos, da sua arrecadação, para pagamento de juros de dívida. Ele também não pode, na nossa opinião, realizar renúncias tributárias do montante que as renúncias tributárias são no Brasil. O Brasil tem renúncias tributárias da ordem de mais de 400 bilhões de reais. Então, a gente pensa assim, antes da gente começar a trabalhar com o equilíbrio fiscal, com arcabouço fiscal, com medidas que vão garantir, eventualmente, um superávit, ou então zerar as contas públicas, como é pretendido aí pelo Ministério da Economia, e que é bem visto pelo mercado, por que a gente não faz, sequencialmente, primeiro, uma auditoria da dívida, porque a dívida pública provavelmente não é tão grande quanto parece. Segundo, faz a cobrança dos devedores da União, porque nós temos aí de passivo no nosso país mais de 2 trilhões, com T de tatu, de reais, de dívidas dos devedores da União acumuladas. E, em terceiro lugar, a gente tem que gradativamente enxergar quais são os pontos, quais são as atividades econômicas que suportariam nesse momento uma desistência da renúncia fiscal. O Brasil não pode continuar realizando renúncia fiscal desse montante. Daqui a pouco a renúncia fiscal vai alcançar 1 trilhão de reais. Ela já está em mais de 400 bilhões de reais, né? E, então, assim, antes de se preocupar com o arcabouço fiscal, acho que tem uma série de medidas que nenhum governo tomou, né? Existem críticas, assim, muito pertinentes quanto a isso, para alcançar o equilíbrio fiscal e garantir não só o reajuste, porque isso é algo assim que vai beneficiar a sociedade brasileira de forma indireta, né? Mas sim também fazer as políticas públicas necessárias, investir onde precisa, induzir o desenvolvimento do Estado. E para finalizar só esse meu trecho, assim, sabe, Guilherme, eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas é também porque eu gosto muito desse assunto. Veja, o Brasil tem uma relação dívida líquida sobre o PIB que é muito criticada aí pelo mercado financeiro, certo? Então, o mercado financeiro fica em cima desse número. Quando ele acorda, quando o dia começa, ele quer saber quanto é a relação dívida líquida-PIB. Quando vai dormir, ele quer saber quanto é que está a relação dívida líquida-PIB. Só que o mercado aqui no Brasil parece que ele esquece que tem, no mínimo, 40 países que têm a relação dívida líquida sobre o PIB muito maior do que a relação do Brasil. Vou citar aqui alguns exemplos. Estados Unidos
tem uma relação dívida líquida PIB acima de 100%. O Japão tem acima de 200%. A Grécia tem uma relação dívida líquida PIB acima de 100%. A nossa está tangenciando 80%. Está tangenciando 80%. Todos esses países que eu citei, eles aumentaram essa relação, aumentaram sua dívida durante a pandemia. O Brasil também aumentou sua dívida durante a pandemia. No entanto, você não vê em nenhuma revista, em nenhum jornal, na mídia, críticas a essas dívidas de outros países que praticamente são impagáveis. Tem até uma frase famosa que foi falada aqui no Brasil, que é dívida pública não se paga, se administra. E o Brasil, aqui dentro, internamente, a gente olha para a dívida como se fosse um problema estratosférico. Ela é um problema estratosférico enquanto a taxa Selic continua alta, porque é ela que remunera a dívida. Mas a dívida passa a ser sustentável a partir do momento em que a taxa Selic cai, devido aos fundamentos da economia que estão melhorando, a empregabilidade está aí com mais de 100 milhões de trabalhadores ocupados, e, obviamente, o equilíbrio fiscal é alcançado naturalmente. Então, uma relação entre o arcabouço fiscal e o nosso reajuste, eu vejo assim que o nosso reajuste seria algo pequeno para a gente estar trabalhando assim numa live dessa magnitude que vai poder ser vista aí pelo Brasil inteiro, diante da necessidade do povo brasileiro. Eu estou mais preocupado assim, como que o governo vai garantir a sustentabilidade, o crescimento do país, a aplicação realmente onde precisa, que é ciência, tecnologia, inovação, educação, saúde, previdência social, né? Como é que vai garantir as políticas públicas, infraestrutura, projetos, programas sociais, do que necessariamente o nosso reajuste apenas. A gente, como sindicato, a gente busca assim, o contexto de sindicato cidadão. O sindicato cidadão, ele não se preocupa só com o próprio umbigo, não é só para a categoria. Ele olha para o aspecto macro. Então, eu gosto muito de olhar assim, para o aspecto macro, sabe? Quando a gente está trabalhando esses assuntos. Então, não é uma justificativa válida para estar barrando o nosso reajuste, né? O arcabouço fiscal. Afinal, a Embrapa tem, o orçamento público do Brasil é de cerca de 5 trilhões anuais, contando com o serviço da dívida. Né? O orçamento da Embrapa é de 3 bilhões e meio, com B de bola, né? Com T de tatu não, 3 bilhões e meio, mais ou menos. Em torno disso. Mas para cada real investido na Embrapa, retornam, e isso daí que eu estou te falando, são dados auditados e auditáveis pelo governo federal, tá? Retorna para a sociedade brasileira R$ 34,70 em lucro social. Veja bem, quando a Embrapa foi criada, há 50 anos atrás, no ano de 1973, o Brasil era importador de alimentos. Não produziu o suficiente, apesar de ter toda essa área geográfica, áreas extremamente produtivas, potencial, trabalhador, mão de obra, né, equipamento. O Brasil não produziu o suficiente para alimentar a sua própria população. Hoje, o Brasil não só produz o suficiente para alimentar a sua própria população, mas produz, veja bem, produz o suficiente para alimentar até 800 milhões de pessoas. Só que exporta muito. E aí, assim, a gente vive numa contradição persistente de ter ainda no nosso território pessoas passando fome, apesar de a Embrapa ter contribuído muito para que o país fosse autossustentável e se tornasse um dos maiores países agroexportadores do mundo, como é o Brasil hoje. Então, assim, não existe nenhuma justificativa para não realizar reajustes dos trabalhadores da Embrapa. Na verdade, um governo que tenha noção do que a Embrapa é capaz de fazer pelo país, dobraria o tamanho da Embrapa. E mesmo assim, ela continuaria gerando um lucro social absurdo para a sociedade. Acabei me estendendo muito nessa resposta, mas espero sua compreensão aí. Entendi. E estendendo mais ainda aí essa pergunta, né, que eu faço, né, para você, ô Helder, por que, né, então, frente a esse cenário que você coloca, não ter uma política que, por exemplo, de taxação das grandes fortunas, ou, por exemplo, de ser mais radical em relação à dívida, né, fazer essa auditoria e né, não pagar, né, a dívida, porque a gente sabe que essa dívida já foi paga há muito tempo, né, como você muito bem disse, dívida não se paga, se administra, né? Então, por que não adotar essas políticas mais, né,
digamos assim, mais profundas, né, em torno dessa questão do orçamento, né? Será que isso ajudaria, por exemplo, a categoria aí que o Simpaf se representa? Deixa eu só ver se eu entendi a sua pergunta. Você está tratando de assim, alternativas para aumentar a arrecadação, como, por exemplo, a taxação dos ricos, não é isso? E como é que isso poderia impactar, né? No caso, a gente talvez aí trabalhar melhor essa questão da dívida, né? Alguns companheiros nossos mais à esquerda trabalham com essa hipótese de não pagamento da dívida e tudo mais. Seria esse o sentido da sua pergunta? Só para eu entender melhor e poder te responder de uma forma que eu possa trabalhar bem, né? Saber. Tá, então você fez o sinal aí. Então, assim, olha, Sim. veja bem, Guilherme, é o seguinte. O que acontece? Primeiro, o governo apresentou uma reforma tributária, né? Essa reforma tributária, ela inclui aí esse quesito da taxação dos super ricos. Existe um grande debate na sociedade, a sociedade tem que debater cada vez mais isso, sobre a existência de pessoas multibilionárias que concentram toda a riqueza, inclusive aqui no nosso país, menos de 1% da população tem a riqueza de mais da metade da população. Nós somos um país de quase 220 milhões, né? Com menos de 1% aí, algumas famílias, podemos dizer, concentram a riqueza de metade da população. Ou seja, o nosso país é extremamente concentrador de renda. Então, o que é que a gente precisa realmente? A gente precisa de medidas que, como você mesmo falou, venham a aumentar a arrecadação de uma forma saudável, né? Dentre elas, a taxação dos super ricos certamente tem apoio da CUT, do Partido dos Trabalhadores e do sindicato, porque é uma medida que vai ajudar a arrecadação e vai ajudar nas políticas de redistribuição de renda. A gente já está cansado dessa lógica do mundo do trabalho aqui no Brasil, que infelizmente, Guilherme, e todos que nos escutam, ainda é uma lógica baseada nos tempos da escravidão, sabe? O país, por ter passado por mais de 300 anos de escravidão, ele traz para suas relações de trabalho, até nos dias de hoje, uma resistência muito grande dos patrões em avançar em qualquer quesito. Então, qualquer benefício a mais para os trabalhadores é tido como um escândalo. Antigamente, trabalhava-se mais do que 8 horas por dia, sem hora extra, né? Quando reduziu-se para 8 horas por dia, disseram, a economia vai quebrar. Quando Lula vinha com aquele discurso, ainda na década de 80, finalzinho da década de 80, né? Início da década de 90, de que o salário mínimo tinha que ser valorizado, diziam assim, o salário mínimo não pode ser valorizado porque a economia vai quebrar. E hoje, da mesma forma, toda vez que os trabalhadores conseguem qualquer avanço por meio de suas lutas, da luta sindical, da luta partidária, da luta política, vem a mesma história, a economia vai quebrar. Só que a economia nunca quebra, assim, a gente tem altos e baixos. Se você for olhar o histórico aí do país, os piores momentos que a gente passou, a gente estava em governo de direita. A gente não estava com governos de esquerda ou centro-esquerda. Então, o que é que eu vejo especificamente no nosso país? Que a esquerda ela tem uma capacidade muito melhor de governar, de gerar resultados econômicos superiores, e isso daí está provado pelos números. Basta você olhar o quanto o PIB evoluiu durante os primeiros 2 governos de Lula, basta você olhar como é que foi a construção das nossas reservas internacionais. Pouca gente sabe, mas Lula e Dilma deixaram reservas internacionais da monta de 300 bilhões de dólares, que convertidos hoje correspondem a mais de 1,5 trilhões de reais. Né? E o discurso da direita é muito assim, fajuto, baseado em falsas informações de que houve uma suposta roubalheira na época do governo do PT, mas pelo contrário. Como é que você pode dizer que houve malversação de recursos se houve superávit fiscal nos 8 anos dos governos Lula, né?
você teve uma construção de reservas internacionais que só cresciam, só aumentavam a cada ano, atingindo com Dilma Rousseff o montante de mais de 300 bilhões de dólares. Chegamos a estar entre os 10 maiores credores da dívida dos Estados Unidos. Então, assim, eu concordo com as medidas que são necessárias e justas, porém, Guilherme, eu acho assim que tem que ser uma coisa sequencial. E aí eu repito, como é que seria essa sequência? Primeiro, a gente está falando aqui de cenário nacional, né, que é uma coisa que eu adoro falar também, porque todo mundo tem uma opinião sobre isso. Cenário fiscal nacional. Qual seria essa sequência? Primeiro, a auditoria da dívida, porque, como você mesmo falou, quantas vezes essa dívida já foi paga só em juros? A gente tem que saber isso. Qual o tamanho da dívida? Segundo ponto, né? O Brasil tem devedores. O montante total que esses devedores devem ao Brasil é de mais de 2 trilhões, com T de tatu, de reais. E terceiro ponto. Nossas renúncias fiscais anuais, em um ano, o Brasil deixa de arrecadar por acordos, porque fez acordo com empresas, para as empresas continuarem aqui, porque senão a empresa pode quebrar, a empresa pode ir embora, enfim, de mais de 400 bilhões de reais, em torno disso, em torno de 400 bilhões de reais. Então, a diminuição gradativa desses incentivos fiscais, e aí eu tenho que citar, inclusive ao agro, porque uma parte desses 400 bilhões é incentivo fiscal para o agro, sabe, Guilherme? E nossa preocupação é o seguinte, é que a Embrapa, como empresa pública, democrática, inclusive, ela faça o trabalho dela em prol da segurança alimentar, em prol do povo brasileiro, da agricultura familiar, né, de uma agricultura ecológica, sustentável, sem a necessidade de agrotóxicos. Então, assim, eu acho assim que a sequência seria essa daí que eu estou te falando, cobrar gradativamente mais dessas renúncias, quer dizer, abandonar um pouco dessas renúncias. Por exemplo, a gente pode fazer uma coisa gradativa, vou só exemplificar, que no primeiro ano a gente tira 10% dessas renúncias, já vai ser uma arrecadação extra de 40 bilhões, já ajuda um pouco no orçamento. No outro ano a gente tira mais 10%, aí vai sobrar mais 36 bilhões. Isso tudo vai sendo, né, trabalhado de forma que possa ser aplicado em outras áreas que necessitem. Ciência, tecnologia e inovação, eu tenho certeza, sabe, Guilherme, tenho certeza que é a vocação do nosso país. Veja o quanto a gente conseguiu fazer com a Embrapa, com a Embraer. Nós somos reconhecidos como uma potência na aeronáutica, potência na engenharia, potência nas ciências da computação, potência agrícola, né, inquestionável, uma das maiores potências agrícolas. Então, a ciência e a tecnologia é o caminho para alavancar o crescimento do país. Nós precisamos de investimento em ciência, tecnologia e inovação. É assim que eu penso. Perfeito. E estendendo aí essa última parte que você falou de investimento, né, de ciência e tecnologia, eu gostaria aí de saber, né, para você, qual que é a importância, né, da Embrapa, né, que você chegou a comentar, a falar aí na fala anterior, né, que é da importância dessa empresa, né, e eu gostaria que você respondesse qual que é a importância, né, do país ter uma Embrapa. É uma resposta tão ampla que eu não sei nem por onde começar, mas eu vou te devolver uma pergunta e aproveitar para o público que está nos assistindo fazer a mesma pergunta. Você já viu a uva sem caroço? Você sabia que a uva ela era historicamente cultivada em climas frios, em regiões mais de clima temperado, e hoje ela pode ser cultivada às margens do Rio São Francisco, ali no eixo Juazeiro e Petrolina? Ali está localizada uma das maiores regiões produtoras de uva do Brasil, no Nordeste, a divisa entre Bahia e Pernambuco, nas margens do Rio São Francisco. E como isso se tornou possível? Isso se tornou possível porque existe uma Embrapa que é dedicada a uva e vinho, fica lá no sul do país, e ela produziu uma uva chamada uva Vitória. Essa uva não tem sementes
e ela pode ser cultivada em ambientes totalmente diferentes daqueles ambientes em que, historicamente, ela foi adaptada, digamos assim, em termos evolutivos. Como é que ele começou a plantar soja, né? Ele começou a plantar soja e a produzir, se tornou um dos maiores produtores de soja, graças à Embrapa Soja, que também fica lá no sul do país. Da mesma forma, existe uma Embrapa chamada Embrapa Milho e Sorgo, que fica lá em Sete Lagoas, Minas Gerais. Temos uma Embrapa que é só para o café, Embrapa Café. A nossa Embrapa aqui em Cruz das Almas, Bahia, é a Embrapa Mandioca e Fruticultura. E o que é que acontece? Quando você trabalha com ciência, Guilherme, é como eu te falei, o crescimento das coisas fica exponencial. Você tem, às vezes, uma espécie vegetal, uma cultura comestível, importante para a alimentação humana, como essas que eu citei para você, ou para a alimentação animal também, né? E aí a gente começa a fazer um processo chamado melhoramento genético. O melhoramento genético é totalmente diferente de transformação genética. A gente está falando de transgênico aqui não, tá? Melhoramento genético é cruzar plantas que tenham características superiores, agronomicamente superiores, né? Como, por exemplo, maior produtividade, maior resistência a doenças, porte ideal para o cultivo, para a colheita, por exemplo. E a Embrapa, ela é, assim, topo de linha em fazer o processo do melhoramento genético, seja no reino vegetal, seja no reino animal, agrícola, né? Nós temos Embrapas aí que trabalham com suínos e aves, temos Embrapas que trabalham com gado de corte, com gado de leite, e por aí vai. Então, o que acontece? Quando a gente realiza o melhoramento genético, a gente pega, por exemplo, uma planta que estava produzindo 1 tonelada por hectare, uma espécie vegetal que estava produzindo 1 tonelada por hectare, e com os devidos tratos culturais, com os devidos produtos de melhoramento genético, nos ambientes corretos, no solo correto, e tudo isso a gente estuda, a gente passa de 1 para 20, por exemplo, toneladas. Entende? Não é um trabalho rápido, é um trabalho demorado. O melhoramento genético pode durar décadas, mas os produtos que são gerados, eles são muito superiores e permitem um crescimento exponencial, como eu te falei. Isso tem impactos econômicos fantásticos. A balança comercial brasileira, hoje, ela tem grande influência da agroexportação. Então, por meio das tecnologias, da ciência, tecnologia e inovação, a gente vai conseguir chegar em um ambiente, em uma forma de fazer, né, agropecuária, agricultura, de uma forma sustentável, com cada vez menor necessidade de venenos, de agrotóxicos, e cada vez mais produtividade. Então, como é que a Embrapa contribuiu para o crescimento do Brasil, né? Qual a importância da Embrapa, que você perguntou? Poxa, é a importância absolutamente inquestionável. A questão é que talvez as pessoas não conheçam tão bem a Embrapa como deveriam, né? Elas não sabem que é um patrimônio nacional, que a Embrapa pertence a elas, né? Que a Embrapa deveria existir para, como eu falei, não só atender ao agronegócio, mas também atender a agricultura familiar, atender a cooperativas, atender a comunidades tradicionais, né? Colocar culturas, espécies vegetais nativas para serem cultivadas no país inteiro. Como é o exemplo aqui na nossa região, sabe, Guilherme, eu sou, como eu falei, eu sou baiano, tem o umbuzeiro. Eu não sei se você conhece o fruto do umbu, né? E 90% da produção mundial de umbu é na Bahia, em Sergipe e no norte de Minas. E aí você fala, por que o umbu não é cultivado no país inteiro? Entende? Então, assim, a partir do momento em que a Embrapa, por exemplo, se interessar pelo cultivo do umbuzeiro e começar a expandir isso, o umbu vai se tornar uma cultura comercial produzida em larga escala, e aí isso começa a girar a roda da economia agrícola, né, fundamentada na agricultura, nesse setor específico da economia, e o crescimento vem naturalmente, entendeu? O que a gente também tem que prestar bastante atenção, Guilherme, e todos aqueles que nos escutam, é o seguinte: a gente tem que se livrar do paradoxo que parece persistente no nosso país, que se trata de nós produzirmos alimento suficiente
para alimentarmos até 800 milhões de pessoas em todo o mundo e termos ainda uma grande fração da nossa população que vive numa situação de insegurança alimentar. Então, a gente luta muito para que a Embrapa possa finalmente garantir a segurança alimentar do povo brasileiro. Primeiro, nós temos que olhar para dentro, resolver as nossas questões internas. E aí sim, em seguida, a gente pensar na exportação. Não estou dizendo aqui que a gente tem que parar de exportar, não estou dizendo aqui que a gente tem que parar de produzir, não estou dizendo aqui que a gente tem que parar de fazer o que a gente faz melhor, que me referindo aí ao mundo agrícola, né? Mas a gente tem que sanar as deficiências que existem no nosso país. Temos que acabar com a concentração de renda, temos que definir quais são as nossas prioridades do ponto de vista econômico e temos que extinguir a fome no país. Se não fosse a Embrapa, sabe, Guilherme, você pode ter certeza de uma coisa: o Brasil teria muito mais milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar do que nós temos hoje. Entende? Obviamente, essa insegurança já foi maior, está sendo amenizada nesses 11 meses de governo Lula, né, com a manutenção dos auxílios, com a diminuição dos preços dos alimentos, especialmente da carne, né, com a inflação dos alimentos menor, com a melhoria do salário mínimo, que está crescendo acima da inflação. Estão sendo realizadas para garantir a sustentabilidade e a segurança alimentar do povo brasileiro. Mas se não fosse a Embrapa, a situação seria muito pior do que o que aconteceu de 2019 a 2022. Uma situação onde o povo estava na fila do osso. Né? O povo comia pé de galinha, o povo não podia comer carne, não podia comer picanha. Então, assim, a nossa luta não é só... A gente começou falando de reajuste. Olha onde a gente já vai parar aqui agora. Né? A gente já vai parar na situação da importância da Embrapa no cenário nacional. Então, a gente confia muito, acredita, na manutenção de uma Embrapa pública, democrática e inclusiva, para atender ao povo brasileiro e acabar com essa situação de insegurança alimentar. Meu sonho e o sonho dos meus colegas de trabalho, posso te garantir, das diversas matizes ideológicas, políticas que eles têm, é ver o povo brasileiro bem, uma nação forte, pujante e com a segurança alimentar garantida para o seu povo. Porque segurança alimentar é uma questão de soberania. É uma questão de soberania. Nenhum país é soberano enquanto tiver alguém passando fome dentro do seu território. Muito bem. E Helder, né, você falou aí da insegurança alimentar, né, e a capacidade que a Embrapa tem para resolver esse problema, né? Eu te pergunto o seguinte, né, como fazer com que a Embrapa resolva esse problema, né? Qual que tem que ser o caminho, a linha, né, de atuação? Guilherme, a gente falou aqui do assunto da economia, que é um assunto que eu adoro. Adoro no sentido de amar, né? Eu amo o assunto da economia. É assim, você me faz uma pergunta que, nesse momento, eu tenho que ter humildade para te dizer o seguinte: eu não tenho uma resposta pronta para isso. Sabe qual é que tem que ser a resposta para isso? Ela tem que ser construída coletivamente. Eu sozinho, eu sou só um homem trabalhador, atualmente dirigente sindical com mandato, pelo menos até 2025. Né? Eu tenho ideias? Tenho ideias. Se você quiser, eu falo minhas ideias para isso. Mas, assim, não sou eu que vou conseguir dizer sozinho como é que a gente resolve. Então, eu vou tentar te passar algumas sugestões, né? Algumas sugestões. A Embrapa tem um conselho administrativo. Primeiro de tudo, vamos começar pela estrutura da Embrapa, certo? A Embrapa tem a presidência. Atualmente, nossa presidenta é uma mulher, a presidenta Silvia, né? Inclusive, um abraço para a presidenta Silvia, que foi nomeada no governo Lula. Um abraço para a diretoria executiva da Embrapa, que foram todos nomeados. Acho que nós estamos aqui com um problema na linha da internet, né? Aqui com a entrevista, né, com o Helder Carvalho. Peço aí a compreensão de todos que já
né, retornaremos aqui com ele, né, aqui na entrevista do podcast Mesa de Debates. É, acho A que conexão caiu um pouco, né? caiu. Agora pode continuar onde você estava. Tudo bem, então. Você está me escutando? Está me escutando bem? Ok. Então, eu vou tentar continuar de onde a gente estava. Veja bem, então eu estava falando da estrutura da Embrapa, né? Então, primeiro ponto. A última diretoria da Embrapa, infelizmente, quase destruiu a empresa. Ela fez um processo aí de reforma que a gente chama de deforma, né? Deformação da empresa, reduziu o quadro, viu que não tinha onde enxugar, sabe? A diretoria concluiu que não tinha onde enxugar e falou assim, vamos enxugar em pessoal. E isso foi uma tragédia para a Embrapa. Então, primeiro ponto que o governo, inclusive, já fez, trocar a diretoria da Embrapa. Né? Já fez isso. Colocou pessoas que são comprometidas com as políticas públicas do governo federal e são comprometidas com esses princípios que eu citei. Democracia, inclusão, publicidade e segurança alimentar do povo brasileiro. Então, não adianta a empresa ser dirigida por tecnocratas, por burocratas ligados somente ao agronegócio, né? Não adianta isso, porque isso não vai resolver o problema do povo brasileiro. Segundo ponto, a Embrapa tem um conselho administrativo. Seria muito interessante se esse conselho administrativo tivesse membros da sociedade brasileira organizada, sabe, Guilherme? Por exemplo, você pega aí uma federação como a FETRAF, né? Como a FETAG e outras, que são de agricultores familiares, essas federações poderiam muito bem ter uma cadeira no Conselho Administrativo da Embrapa. As cooperativas, as comunidades tradicionais, elas têm que ter um espaço para elas dizerem o que é que elas precisam da nossa empresa. E quais são as diretrizes que podem ajudar elas a crescerem, a garantirem a sustentabilidade, a perenidade. Uma coisa que a gente pensa bastante quando a gente está falando de empresa, porque é uma empresa pública, né, na verdade, a gente presta um serviço público, mas acaba sendo uma empresa. É a questão da perenidade, ou seja, quanto tempo a Embrapa consegue permanecer, manter o seu negócio, por assim dizer, né, o que ela faz, se manter viva e atuante. Eu acho que isso está muito relacionado com o quanto ela pode contribuir com o povo brasileiro. E não adianta eu aqui, uma pessoa, um sindicalista, responder para você. Eu acho que o povo brasileiro tem que ter representatividade, não só no Conselho Administrativo da Embrapa, mas nos conselhos administrativos das estatais, porque as estatais são patrimônio público. Então, quando a gente fala de estatais, a gente está falando, não é só de Embrapa, a gente está falando aí de Petrobras, a gente está falando de Caixa Econômica, a gente está falando de Correios, né? A gente está falando de grandes empresas, Casa da Moeda, CBTU, que sofreram aí ataques, algumas ameaçadas de privatização, chegaram a ser privatizadas. Então, assim, o povo brasileiro é que organizado vai ter condição de definir políticas públicas ou indicar representantes para que definam as políticas públicas, das quais a Embrapa pode participar, para, assim, contribuir com a mitigação da fome. Eu vou só, para finalizar esse trecho, comentar que nós somos, aqui em Cruz das Almas, a Embrapa Mandioca e Fruticultura. E aí, por que eu faço questão de frisar isso? Porque a mandioca, ela não é uma espécie vegetal cultivada para fins, assim, comerciais de exportação, por exemplo. A mandioca, ela é uma grande fonte de carboidratos. Então, quando eu falo mandioca, eu estou aí ampliando para o que o pessoal conhece como aipim, conhece como macaxeira em diferentes regiões do país aí, porque cada estado chama de um jeito, né? Mas estou falando assim de mandioca de mesa, né? E de mandioca que faz farinha também, que é outra mandioca que a gente chama de mandioca mansa e mandioca brava aqui no Nordeste. Mas que o pessoal também conhece como aipim, macaxeira e tudo mais. Então, assim, quando a Embrapa ela se dedica a estudar, a realizar o melhoramento genético, a definir quais são as melhores condições de cultivo, de solo, de adubação, de tratos culturais, para culturas
espécies vegetais ou animais que não são necessariamente culturas de exportação, de exploração do capital, por assim dizer, é que a gente começa a vislumbrar o caminho, como você me perguntou no começo, para que a gente participe da garantia da segurança alimentar do povo brasileiro. Entende? Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito no cultivo de espécies vegetais que são usadas na alimentação do brasileiro, que é uma das maiores alimentações, uma das maiores dietas nutricionais, por assim dizer. Né? O valor nutritivo do nosso almoço, ele é muito superior a alguns países desenvolvidos. O feijão com arroz nosso, tradicional, que nem sempre é o mesmo alimento de outros países, ele tem uma riqueza nutricional muito grande. Então, assim, nós temos tudo para isso. Nós já temos tudo para isso. Mas faltam as políticas públicas, como, por exemplo, teve algo que me chamou a atenção nas eleições de 2022. Tinha um candidato de esquerda, centro-esquerda, que ele falava muito de retomar os estoques, retomar os estoques reguladores de alimentos. Existem alimentos não perecíveis, e aí os estoques reguladores, eles servem como? Eles servem quando aumenta o preço, porque, por exemplo, parou de chover em uma determinada região, e aí o pessoal não conseguiu colher, ou teve uma queimada, teve uma tragédia, uma inundação. Tudo isso prejudica a agricultura, né? Teve, por exemplo, se no sul teve uma geada grave lá, ou nevou, isso vai prejudicar a produção, concorda? Porque as plantas não sobrevivem geralmente não sobrevivem a um ambiente abaixo de zero. Então, nesse momento, a gente tem os estoques reguladores. A gente tem alternativas para que o preço daquele alimento não suba tão alto quanto deveria, né? Tem que ser feito investimentos em centros de abastecimento, certo? Tem que ser feitos investimentos no Sistema Único de Assistência Social, para descobrir quem é que está passando fome, quem é que está precisando mais. E aí a gente vai lá, né, como país, não estou falando que é a Embrapa que vai fazer isso, porque ela já faz a pesquisa, né, ela é uma empresa de pesquisa agropecuária, mas ela pode participar sim. Ela também pode, da mesma forma que a sociedade pode vir a participar das decisões da Embrapa, a Embrapa pode vir a participar de decisões de outras instâncias governamentais que tenham como objetivo mitigar a questão da fome no país. Então, respondi da forma como eu imagino e que é incompleta por si só, porque ela precisa da contribuição do povo brasileiro para ser mais completa, tá bem? Perfeito, Helder. Vamos aí para a parte final daí da nossa entrevista, né? E mais duas perguntinhas aí para a gente encerrar. E a primeira pergunta aí que eu faço para você, né? Além da questão, né, salarial, né, que você cita aí do acordo coletivo, né, dos trabalhadores aí né, que são representados pelo Simpaf, você fala aí, né, de questões mais sociais, né? Eu gostaria que você entrasse um pouco mais nesse tema, né? Que questões sociais são essas? Eu queria que você trabalhasse um pouco mais com essas questões aí que você citou no começo da nossa entrevista. Então, você quer que eu volte a falar do nosso acordo coletivo de trabalho, não é isso? Correto? Não, para além da questão do acordo, vou tentar reformular a pergunta. Para além da questão do acordo coletivo que você cita, você também fala aí de algumas questões mais sociais, né, que vocês costumam aí trabalhar. Eu gostaria de saber que questões sociais são essas aí, né? Eu queria que você entrasse um pouco mais em outras pautas aí do CIPAV, além dessa questão do acordo coletivo. Fantástico, Guilherme. Essa é uma pergunta excelente. Talvez tenha sido a melhor pergunta que você me fez durante essa live, sabe? Eu acho que a gente teve um debate aqui bem produtivo, tá? Eu falei. No sentido de tratar do cenário nacional, mas vamos falar aqui o que é que o Simpaf faz pelo povo brasileiro e pelo povo de Cruz das Almas, por exemplo, né? Então é o seguinte, Guilherme, existe um conceito que está se tornando cada vez mais difundido no nosso país, ainda bem, que é o conceito de sindicato cidadão. Então, o sindicato cidadão é o sindicato que participa da vida da comunidade. É um sindicato que não se preocupa apenas e unicamente com a sua própria categoria.
É um sindicato que observa os problemas da sociedade, vê o que é que ele pode fazer dentro de suas possibilidades, obviamente orçamentárias, porque a gente tem orçamento limitado, e contribui como pode. Então, no caso do Simpaf Cruz, o que é que eu posso te dizer? Veja bem, quando a gente começou o mandato, a segunda coisa que a gente fez no mandato foi solicitar da Câmara de Vereadores que fosse publicada na página da Câmara de Vereadores a lei orgânica do município. A lei orgânica está para o município da mesma forma que a Constituição Federal está para o país. E a gente tinha muita dificuldade de encontrar a lei orgânica de Cruz das Almas para entender quais são os fundamentos básicos do município. Imagine aí, a gente fazia uma busca na internet e não encontrava a lei orgânica. Então, a gente observou que estava faltando isso e pediu para ser publicado imediatamente. A Câmara cumpriu, né? E hoje qualquer cidadão pode ter acesso à lei orgânica e compreender como é estruturado o município, quais são seus fundamentos e tudo mais. Aí vem uma preocupação nossa com a comunidade interna, porque nós temos aqui trabalhadores concursados na quantidade específica aqui na nossa unidade de 170. Mas existe uma grande comunidade para fora disso e que frequenta a Embrapa diariamente, que são estagiários, bolsistas, terceirizados, e esses merecem respeito também. Essas pessoas também são trabalhadores. E um dia podem vir a ser nossos colegas de trabalho, porque eles podem passar no concurso público também. Então, o que acontece? A Bolsa tem uma queda aqui no finalzinho, né, da nossa entrevista, né? O Elder aí parece que caiu, saiu da sala. Novamente peço aí a paciência aí de todos, né, que estão nos acompanhando. Enquanto isso, lembrar aqui para o pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal podcast, mesa de debates de tudo um pouco. Acompanhe o nosso trabalho, né? Estamos aí nas redes sociais do Facebook, Instagram e no TikTok. E para além disso, né, agora o Elder voltou. Oi, retornamos? Infelizmente caiu de novo, né? Você pode me dizer em que ponto foi que caiu, em que ponto que eu estava falando, porque aí a gente pode continuar, talvez, a partir desse ponto, né? A gente estava falando um pouco aí das demandas sociais, né, do Simpaf, né? Estava aí explicando aí no Sindicato Cidadão. Pois bem, então, aí, beleza. A gente identificou, eu estava falando dessas questões, né, que a gente conseguiu identificar aqui dentro em relação aos bolsistas, né? Então, os bolsistas estavam com a bolsa congelada há 10 anos. Então, eles estavam recebendo praticamente o mesmo valor de 2013. Então, a gente foi à luta, né, conversou com parlamentares, sinalizamos para o governo federal a necessidade de reajustar essas bolsas. O governo federal rapidamente o fez, né, foi uma das primeiras medidas que o governo tomou, foi reajustar as bolsas, mas mesmo assim tinha algumas modalidades que eram bolsas em parceria com parceria público-privada ou parceria com iniciativa privada que não tinham sido reajustadas, que eram bolsas via fundações, né, bolsas DTI, tinha várias siglas. E essas não foram reajustadas, mesmo depois dos reajustes do CNPq, por exemplo. Aí a gente, observando isso daí, trouxe à tona essa questão, ajudamos os bolsistas a se organizarem para reivindicar do governo que houvesse um reajuste compatível com o mesmo reajuste que houve no CNPq, e hoje eles estão recebendo bolsas mais elevadas do que no começo. Bolsistas de inovação, hoje existe essa modalidade aqui no Brasil, tá? Bolsa de inovação, não é só bolsa de pesquisa ou de iniciação científica, não. Nem bolsa de estudos, tem bolsa de inovação. Nós temos aqui dezenas de bolsistas de inovação, né? Mais de 40, tá? E os bolsistas de inovação estavam recebendo um valor
Guilherme, que era inferior a um salário mínimo. Essa bolsa esteve, há pouco tempo, há 12 meses, em R$ 1.100. E observando isso, nós também fomos à luta em busca do reajuste dessas bolsas. Então, a gente não luta só pela categoria, a gente tem lutado para melhores condições e existência e dignidade para a comunidade inteira, né? Melhores condições para os terceirizados, para que os direitos deles também sejam observados, os salários deles sejam pagos na data correta, certo? Os benefícios deles, que são alimentação, vale transporte, a gente dá uma olhada sempre para garantir que isso está acontecendo. Temos aqui uma associação que se chama Associação dos Empregados da Embrapa, que é uma outra instituição, um outro CNPJ. Devido à diminuição do número de trabalhadores, essa instituição estava à beira de fechar as portas, e é uma instituição esportiva, né? Então, eu acho assim, o esporte é prevenção, além de qualidade de vida, é prevenção a problemas de saúde. Então, ele tem um papel muito importante na sociedade. Não é só de criar exemplos, né, de formar pessoas disciplinadas, combativas, guerreiras, atletas, né, mas também para garantir qualidade de vida e saúde à população. Então, essa associação começou a acionar o Simpaf, solicitando diversos artigos esportivos, melhorias na qualidade do espaço físico que eles usam aqui, né? Então, a gente investiu bastante em artigos esportivos, em material para uso em modalidades esportivas diferentes, como vôlei de praia, o próprio futebol de society, né? Investimos também em mesas e cadeiras e colocamos aí em comodato para o pessoal da associação. Essa associação é frequentada por pessoas da comunidade externa, pessoas moradores, residentes de Cruz das Almas, né? Então, assim como eu. Mais uma vez aqui, né, congelou aqui a tela do Elder, né? Peço novamente aí a paciência que, né, estamos aí no finalzinho da nossa entrevista, né? O Elder Carvalho, né, do Simpaf, né? É, enquanto o Elder aqui não volta, né, a falar aqui, né, eu tinha falado para se inscrever no mesa de debates, lembrar aqui do nosso Pix 385 007 02800 CPF, né, o Elder, né, caiu, acho que caiu a conexão dele. Lembrar aqui que nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos dinheiro aí nem dos grandes empresários e também não somos financiados pelo Estado, né? Para que a gente, né, consiga crescer, né, e desenvolver aí um trabalho, né, com, né, entrevistas, matérias, né, sobre de diversos tipos, né, chama aí o pessoal aí para contribuir, né, com o nosso canal. Então, repetindo aí o Pix do Mesa de Debates 385 007 02800 CPF. Agora o Helder voltou. Oi, Guilherme. Olha, me desculpa aí, tá? Eu acho que foi a nossa internet da sindical. Teve um problema, tá? Mas se você me permitir, eu concluo, tá? Então, o que eu estava falando? Do esporte, né? Então, a gente conseguiu melhorar bastante esse espaço e beneficiou a comunidade externa, tá? E, para finalizar, visto que a gente está com alguns probleminhas de conexão, nós somos favoráveis à democratização da internet. Quando aparece uma tecnologia nova, a gente entende que essa tecnologia tem que ser democratizada o mais rápido possível. Ela não pode ficar como exclusividade de algumas pessoas. Como é o caso, por exemplo, agora da inteligência artificial que está surgindo, a gente acredita que se ela for um instrumento que venha trazer mais benefícios para a humanidade, para a comunidade, para o país, ela também tem que ser democratizada, certo?
Então, o que é que a gente fez aqui? Nós temos pontos aqui na nossa unidade, por ser um lugar afastado do centro da cidade, onde não temos sinal de internet, como você está vendo aí. Temos alguns probleminhas de conexão, né? Quando é usada a internet do centro. Então, o Simpaf colocou uma conta de internet gratuita e sem senha em 2 ambientes aqui, fora da seção sindical. No momento eu estou aqui, ó, como você pode ver, dentro da seção sindical, do Simpaf, mas na Embrapa nós colocamos 2 pontos de internet livre e sem senha para qualquer estudante, qualquer bolsista, qualquer terceirizado, qualquer visitante acessar, sem precisar de monitoramento. Qualquer dia que a internet da Embrapa faltar, eles podem acessar e acessam a essa internet do Simpaf, certo? Que foram a cantina, tem um ponto de internet lá na cantina, e tem um ponto de internet no salão da E. Internet gratuita, livre e sem senha. Então, são alguns exemplos, mas não exaustivos. Então, eu peço aí, quem tiver interesse, por favor, acesse as redes sociais do Simpaf, especialmente no Instagram, @Simpaf Cruz das Almas, @ElderLCA, que é o meu nome, com H, tá, no começo. Porque aí vocês vão ver o que é que a gente já fez pelo município. E deixa eu deixar o meu recado aqui, Guilherme, inclusive para a categoria que vai nos assistir. Atenção, categoria, atenção, comunidade, atenção, Cruz das Almas, que nos assiste. Eu estou terminando mais um ano, né? Já completei 1 ano e 1 mês de mandato, ontem, completei 1 ano e 1 mês. Vamos finalizar o ano de 2023 com saldo superior ao que tínhamos em 2022. Isso, primeiro de tudo, é uma prova de honestidade, porque, obviamente, né, a gente está respeitando o filiado. Ninguém aqui está malversando recursos, né? Nós estamos com superávit, na verdade, nas contas. Vamos fechar com superávit esse ano. Fizemos todas as lutas, engajamos, nos sacrificamos bastante aqui, não só eu, outros companheiros. Nos sacrificamos bastante, deixamos de beber numa sexta-feira à noite, deixamos de, às vezes, estar com nossos familiares, deixamos de dormir, porque muitos voos que a gente pega para serem mais baratos são de madrugada, ou são durante a noite, para poder a gente estar fazendo esse trabalho aqui. E ainda vamos finalizar o ano com um saldo superior. Eu faço questão de repetir isso várias vezes, Guilherme, porque, infelizmente, criou-se na sociedade brasileira, e algumas pessoas caem nesse papinho, de que sindicalista não leva o trabalho dele a sério, de que sindicalista se aproveita do tempo e dos recursos que tem. E aqui é o contrário. Aqui a gente acredita em coisas muito maiores. Aqui a gente tem amor pelo nosso país, a gente tem amor pelo nosso estado da Bahia, a gente tem amor pelo Nordeste, a gente tem amor por Cruz das Almas, a gente tem respeito e compromisso com os trabalhadores e com os recursos que nos são confiados. Todo ano, a gente senta com todo mundo numa assembleia e mostra tudo que a gente gastou, como a gente gastou, para onde foi cada centavo do dinheiro do trabalhador. E eu tenho muito orgulho da trajetória que a gente trilhou até agora. Vamos continuar. E eu penso o seguinte, sabe, Guilherme? As pessoas, e aí eu falo para todo mundo que estiver vendo isso daqui, tem que começar a olhar quem são os bons gestores. Quem são pessoas que já tiveram a oportunidade de estar em espaços de poder, eu digo assim, de gestão de recursos financeiros, e fizeram um bom trabalho. Porque o nosso Congresso, infelizmente, hoje, ele é formado por uma maioria que não tem nenhum interesse no direito dos trabalhadores. O parlamento nosso, Câmara dos Deputados e Senadores, infelizmente, são de pessoas que têm outros compromissos. Tem compromissos com grandes corporações, tem compromissos com grandes fazendeiros, com esse 1% aí da população brasileira que concentra a renda. E a gente precisa de mais trabalhadores nos espaços de poder, entendeu? A gente precisa que sindicalistas, que outras pessoas que tenham já comprovado o seu trabalho e sua honestidade participem da política. E é um incentivo que eu faço aos meus colegas do Simpaf, aos meus colegas de sindicatos filiados à CUT. É obrigação nossa, eu acho,
participar da política. Obrigação nossa. Política não é uma coisa ruim. Política, ela é como qualquer instrumento humano, pode ser usada para o bem ou para o mal. Só que a gente tem que saber escolher bem. A gente não pode eleger, por exemplo, Lula, que é um companheiro aí que já mostrou o que pode fazer pelo Brasil e que transformou a cara da nação, né? Até nesses 11 meses de governo ele transformou de novo o Brasil, botou o país de volta no mapa mundi. E ao mesmo tempo votar em pessoas que não têm compromisso nenhum com a sociedade, não querem saber do povo, de suas necessidades, ou que não respeitam os recursos que lhes foram confiados. Então, preste atenção nisso. Quem é no seu município, quem é no seu estado, que está fazendo um bom trabalho e que merece um voto, uma oportunidade, uma confiança para participar mais ativamente da política. Então, acho que é isso aí, pessoal. Eu ia falar que seria mais duas perguntas, mas como que a internet aí tá ruim, então vamos encerrar por aqui. Quero agradecer, né, a participação do Elder, né, por ter participado aí do nosso bate-papo. E, né, o Elder já adiantou aqui algumas considerações finais, mas eu peço aí que o Elder, né, fale um pouquinho mais, faça uma consideração final de encerrar o nosso bate-papo. Guilherme, eu só tenho a te agradecer. Eu quero te dizer que ficamos aqui 1 horinha e alguns minutos, né? E eu estou muito satisfeito com a oportunidade, com os resultados que nós alcançamos aqui durante esse período, né? E espero, assim, eu acho que o seu vlog, ele merecia muito mais atenção, sabe? Ele tem muito potencial de crescimento. Não pare, por favor, com esse trabalho. Eu já vi algumas entrevistas aí. Você que está nos escutando até agora, veja outras entrevistas do vlog Mesa de Debates. Inscreva-se, compartilhe, curta, porque nós precisamos de atenção para esses espaços. Aqui o Guilherme fez perguntas muitíssimo interessantes. Eu acho que foi um debate enriquecedor. E outras entrevistas estão aí também para vocês assistirem com conteúdo tão rico quanto o que a gente tentou entregar aqui, né? Então, Guilherme, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Não desista, né? A gente aqui também vai continuar o nosso trabalho, não vai desistir enquanto o Criador nos der vida e saúde. Estaremos aqui presentes para... Foi 1 ano e 1 mês, eu disse ontem para minha companheira de lutas aqui, nosso braço direito, o nome dela é Jaciara. Inclusive, um abraço para a Jaciara aí. Eu disse assim, nós estamos 1 ano e 1 mês em ritmo frenético, porque o sindicato não parou em 1 ano e 1 mês, em nenhum dia, nem mesmo quando eu estava de férias, nem feriado, nem fim de semana. E eu ainda aguento mais uns 50 anos, tá, Guilherme? Eu ainda aguento mais uns 50 anos. Eu estou bem ainda para aguentar mais uns 50 anos. Eu espero que você também tenha muito sucesso, sabe, no seu vlog, e continue aí por pelo menos mais uns 60, beleza? Para a gente fechar bem aí. Um grande abraço a todo mundo que nos assiste e fiquem com Deus. É isso aí. Um abraço. Então é isso aí, pessoal. Agradecendo aqui as palavras do Elder, né? E reforçar aqui o que ele disse, né? De se inscrever no canal podcast Mesa de Debates. Acompanhe o nosso trabalho, né? Curta, compartilhe, comente estas e outras entrevistas, os vídeos de modo geral. E segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. E também temos o nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço aí a todo mundo e fui.